Bom dia, os amigos e amigas. Estamos aqui na área comercial, irmão, da cidade de Bacabal. A partir de uma venda amparada pela lei de Deus. Pela primeira vez sobre a terra, irmão. Uma venda na regência da lei de Deus. Então, irmão, a gente estava falando aí hoje, na live, dessa democracia que vai se estabelecer sobre a terra, que é uma riqueza muito mais preciosa do que ter dinheiro, irmão. Principalmente para você que vive no Brasil, irmão, que há uma insegurança em muitas áreas. Para você se proteger, você tem que instalar cerca elétrica, você tem que fazer um monte de coisa aí para lhe garantir segurança. Porque, veja bem, você tem dinheiro, mas não tem a riqueza mais preciosa do que o dinheiro, que é a paz, o amor, a segurança. Né? Então, isso aí é muito mais precioso do que ter dinheiro. Você já pensou, irmão, você, aqui no Brasil mesmo, o trabalho que você consegue, aquele salário merreca, que a moeda é desvalorizada, não compra nada. Isso aí é uma pobreza na sua vida, irmão. Você já pensou se você tivesse uma moeda super valorizada, irmão? Que você trabalhasse e prosperasse com o fruto do seu trabalho? Um resultado de 6 vezes mais em relação ao real, né? Isso aí é uma riqueza que você precisa. E quem tem dinheiro aqui também não tem esse benefício, porque eu vejo aí muitas pessoas, irmãos, que se dizem ricos, não tem condição nem de pagar um salário bom para os seus funcionários. É uma pobreza, é um tipo de riqueza pobre, irmão, né? Então nós estamos revelando tudo isso aí, esclarecendo para você a necessidade de realmente você ser rico com uma democracia. Com uma democracia que é uma riqueza muito mais preciosa do que dinheiro. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque é possível você instalar uma democracia, irmão, sobre a terra como nunca se viu. E se eu pudesse instalar essa democracia, eu já teria instalado. Eu não posso porque eu sou uma pessoa só, irmão, né? Eu preciso, para instalar uma democracia aqui, você tem que fazer uma base com 3 pessoas, cada pessoa numa lei. Lembrando que para você fazer isso, você tem que vir para essa cidade, irmão. Não aceite que esse tipo de democracia seja instalada aí na sua cidade por pessoas que não estão credenciadas, não tem a autorização de Deus para instalar, porque não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Para começar, irmão, ele vai pela ideia que a gente está dando para ele. Ou seja, essa revelação que ele está dando para você, ele não recebeu de Deus, ele está recebendo de homem, irmão. Então, ele não tem esse credencial, ele não tem essa capacidade de instalar essa democracia. Por quê? Porque quando ele for fazer, por exemplo, ele faz essa base, segundo a gente está orientando, com 3 pessoas, cada uma pessoa numa lei, ele não sabe o que fazer a partir daí. Ele vai instalar essa base e ela vai operar de qualquer jeito, ele não vai ter conhecimento amplo sobre o caso, e aí ele não vai conseguir, digamos assim, fazer com que esse efeito democrático se estabeleça sobre a terra, né? E aí vai prevalecer essa democracia dos homens aí, que é falsa. Você pode ver aí, para que ele possa fazer essa base, para ele fazer essa base, ele vai fazer ela para quê? Para instalar 3 leis, em vez de uma lei só, né? Então o foco dele deve ser isso. Mas ele não vai priorizar isso. Por quê? Para começar, ele não tem nem sequer a revelação de que a verdadeira democracia tem que se estabelecer na área regimental, com 3 leis, não somente uma lei que opera. E, por exemplo, vamos supor que essa pessoa que quer fazer essa base é de uma igreja. Ele está acostumado a operar uma única lei, que é uma ditadura, que para eles isso aí não existe ditadura, porque a democracia que eles estabelecem, que eles criam, é a democracia que o homem estabelece aí com a oposição, de um partido de oposição na época de eleição, né? Uma oposição criada pelos próprios políticos, apenas para você dar o seu voto. Eu sempre falei, irmão, inclusive eu tenho falado bastante aí, porque a gente tem sofrido as consequências aí da necessidade de uma oposição aqui nessa cidade para garantir o nosso direito. Então a oposição ela é mais
ela é mais útil para você garantir o seu direito, ou seja, o exercício democrático, do que o próprio governo. Porque quando o governo, por exemplo, estabelece uma regra, um imposto, um aumento de imposto, por exemplo, que lhe prejudica e que a oposição não age a seu favor, é porque ela não é a oposição, irmão. Que a oposição é para isso, é para garantir o regime democrático. E se eles não garantem esse regime por garantia do nosso direito, ele não tá, essa democracia não está operando e ela é falsa e ela não deve ser creditada por você. Então a verdadeira democracia é isso aí, é uma oposição que realmente garanta os direitos das pessoas na ocasião que o governo violar a garantia desses direitos. Então ela tem que operar em conjunto com o governo, né? Para garantir o direito do povo. Isso que é democracia, irmão. Isso é que é democracia. O que não acontece no Brasil, né? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer essa base justamente para você instalar essa democracia. Porque nessa base vai operar uma oposição que não existe no Brasil, não existe em outro lugar. Que é uma oposição que vai operar para garantir o seu direito quando eles forem violados pelo próprio governo. Então é isso aí. E ela vai operar, ela vai se estabelecer exatamente para isso. Para garantir o direito do povo. Não para ganhar voto, apenas para tirar voto seu na época de eleição, né? Quando você vota numa oposição, irmão, que ela prioriza, ela só objetivo é tirar voto seu na época de eleição, ela é falsa. E ela é muito mais falsa do que o próprio governo. Por quê? Porque muitos governos aí garantem direito para você sem que a oposição exija esse direito, desse direito, né? De você ter direito. Então, por que ele não exige? Porque é uma oposição falsa. E se ela se tornar governo, ela vai ser pior do que o próprio governo. Vai ser pior, né? Você pode ver que essa oposição aqui do Brasil, a nível nacional, ela está defendendo o interesse dos Estados Unidos, ou seja, defendendo o interesse de um país que invade outro país, irmão. Os Estados Unidos é invasor de outros países. Então, quando uma oposição defende o interesse de um país que invade a soberania de um país, de outro país, e invade especialmente para preservar ele na ditadura, como eu falei hoje, irmão, esses países ditadores que gerenciam outros países ditadores, caso os Estados Unidos e a Europa, a ditadura brasileira vem em função dele, ela não vem de governo não, de governo A ou B não, irmão. Né? Que eles falam aí, o Lula é responsável pela ditadura que opera. O Lula não é responsável por nada, irmão, e nem o Bolsonaro. A responsabilidade dessa ditadura que opera no Brasil é dessas falsas religiões, a Igreja Católica e Evangélica, que estabelece uma ordem aqui vinda dos Estados Unidos e da Europa, para poder tirar o nosso direito, tirar o nosso ouro, né? A riqueza nossa, né? Tirando do povo brasileiro para eles. Então, por que eles preservam o Brasil na ditadura, usando o próprio governo? Para isso. Para que você não tenha direito ao quê? A uma moeda valorizada, você não tenha direito ao ouro desse país, à riqueza desse país, os minerais desse país. Nada disso aí você tem direito. Por quê? Porque eles instalam um regime ditador através dessas falsas religiões vindas da Europa e dos Estados Unidos e diz que é o próprio governo brasileiro. E não é, né? Não é o governo não é responsável. Mas por que ele diz que é o governo? Para poder, na época de eleição, ele dá uma opção para você, a oposição, que é muito mais falsa do que o próprio governo, né? Essa opção, ou seja, para enganar você na época de eleição, né? Então agora não é possível mais você ser enganado, irmão. Você só é enganado se você quiser ser enganado, né? Se você quiser ser enganado, você vai continuar sendo enganado. Mas agora já está nos meios de comunicação, informação, que você não deve ser enganado, não deve se levar, porque tem como já você fazer isso através dessas informações que nós lançamos, né? Então você vai instalar uma verdadeira democracia fazendo essa base. Para você fazer essa base, você tem que vir para essa cidade, porque você só consegue instalar essa democracia se você estiver aqui. Porque, para você que não sabe, a moeda privada ela vai circular numa única moeda, numa única cidade brasileira. Ela não pode circular em várias cidades, né? E se você quiser instalar essa base aí, por orientação dessas falsas igrejas aí, você vai querer que essa moeda privada circule em várias cidades.
e que não condiz com a realidade, porque é a moeda privada, irmão, é a moeda restrita, ela não pode operar em todo lugar, né? Essas 3 leis também que a gente vai instalar, ela vai operar só aqui nessa cidade.